Eu hoje vou fazer o wrap-up do BookTube que aconteceu durante a semana de 18 a 24 de julho. Foca, 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 foca. Então, como eu vos tinha dito, eu consegui terminar de ler Tender is the Night e fiquei bastante feliz. O outro livro que eu acabei de ler foi An Amber in the Ashes e este sim foi a grande surpresa porque eu no início não tinha lido quase nada do livro e graças ao audiobook eu consegui acabar de ler o livro. Eu mais uma vez não vou deixar o link cá em baixo do audiobook porque eu não sei o que aconteceu, mas aí mais ou menos na hora 10 ou 11 do audiobook, contando que o audiobook tinha 15 horas, começaram a gaguejar e então havia frases que nem sequer apareciam no audiobook e então eu tive que retornar para a leitura no Kindle. Mas eu consegui acabar de ler Amber in the Ashes e eu estou super feliz com isso. Adorei o livro e não achei depois nada difícil a ler para aí as últimas 4 horas e meia do livro no Kindle, porque eu já estava tão habituada às personagens e o enredo é tão interessante e eu simplesmente li aquilo super rápido e não houve problema nenhum, não tive sono, não aconteceu nada. Depois, a grande surpresa barra desilusão foi o Me Before You, porque eu estava a ler o livro, li todos os dias, 60 páginas por dia, e de repente nos últimos 4 dias eu quase não li nada do Me Before You, e então acho que cheguei para aí à página 300 e tal, e desisti completamente. Então, pronto, então eu consegui terminar Tender is the Night e An Amber in the Ashes. Portanto, eu consegui terminar o desafio número 1, que era ler um livro com a capa amarela. Consegui terminar o desafio número 3, que era ler um livro que tinha descoberto através do BookTube. Consegui terminar o desafio número 4, que era ler um livro pelo nosso autor favorito, e com esse foi Tender is the Night de F. Scott Fitzgerald. E o desafio número 5, que era ler um livro que fosse mais velho do que nós, e foi também com Tender is the Night. Então, tecnicamente, eu não consegui ler o Book to Movie Adaptation e também não consegui ler o desafio. Portanto, tecnicamente, eu só não consegui completar o desafio número 2, que era ler um livro apenas após o pôr do sol, e eu tenho que admitir talvez o facto de eu ter trabalhado também durante tanto tempo enquanto estava na maratona também não ajudou muito, porque eu 10 da noite tinha que ir para a cama e então tecnicamente só lia tipo 2 horas, mas apesar disso eu consegui, só que nos últimos dias eu andava realmente a puxar mais o Tender is the Night e mais nenhum, vamos admitir, eu consegui ler An Amber in the Ashes em 2 dias e então depois acho que o Me Before You depois estava muito cansada e não me apetecia nada a ler. E depois no domingo, eu em vez de ter de ir para a cama às 10 da noite, fui para a cama às 9 da noite, porque no dia seguinte tinha que me levantar 2 horas mais cedo, então tecnicamente também foi completamente por água abaixo, então pronto, enfim. Contudo, eu planei ler o Me Before You, até porque também faz parte tecnicamente do desafio número 6, que era ler um livro e ver a adaptação do filme. Eu já vi a adaptação em cinema e adorei e gostei muito da adaptação do filme. Meu Deus. É claro que eu vou ler Me Before You, até porque existem certas cenas que não apareceram no filme e eu fiquei bastante intrigada com isso. E então pronto. Depois, eu quero contar-vos uma história bastante interessante que tem a ver com os audiobooks. Porque é assim, de certeza que vocês lembram-se daquela época em que toda a gente andava a pintar. E eu resisti um bocadinho, mas depois passados uns meses eu decidi, não, eu vou comprar lápis de cor e vou comprar um livro para pintar. E eu fiz isso o ano passado, eu juro que fiz. E houve um dia em que eu fui para uma coffee shop e fiquei a pintar para aí durante 5 minutos, porque depois estava cansada, irritada, aquilo irritou-me tanto estar a pintar e não estar a fazer mais nada, como por exemplo, não estar a ler, não estar a ver filmes, não estar a ver séries, não estar a explorar o mundo, e então para mim isso simplesmente não resultou. E então o livro nem foi para a estante, foi para uma gaveta. O livro foi para uma gaveta, onde eu tenho todos os papéis e folhas e fotocópias e minha nossa mais sei lá o quê da universidade. E então o livro lá ficou. Mas eu pensei assim, enquanto eu ler o audiobook, eu tenho que fazer outra coisa de útil, não é? Eu tenho que estar a fazer alguma coisa. Eu não consigo funcionar sem estar multifunções. E então eu resgatei o livro e os lápis de cor. Então, o livro é Dream Cities, de Rosie Goodwin e Alice Chadwick.
E eu tenho que dizer que talvez, não seja o melhor de sempre, não seja o melhor livro de sempre. Mas como tinha cidade e eu gosto bastante de viajar, então eu pensei assim, vou comprar. E vou pintar as cidades da cor que eu quiser. Provavelmente era tudo em tons de cor-de-rosa, mas enfim. Então, eu consegui terminar este lindo desenho, que é inspirado em Paris. Eu já tinha pintado algumas coisas, como por exemplo a Torre Eiffel, foi a primeira coisa que eu pintei, está em cor de rosa, como é óbvio para mim, e então pronto. A Torre Eiffel só cor de rosa, como é a Torre Eiffel daquela de Paris toda cinzenta horrível. A Torre Eiffel é cor de rosa, pronto. Então eu consegui acabar de pintar. E depois eu também pintei um bocadinho deste. Este já foi assim mais um bocadinho no final, ele é assim tecnicamente. E então eu comecei a pintar aqui. E como é óbvio não o acabei. Este foi assim os últimos minutos antes de An Ember in the Ashes começar a gaguejar. Depois eu consegui acabar de ler este. E este foi também enquanto eu lia An Ember in the Ashes. E eu gostei bastante deste desenho porque eu comecei a pintar assim, ok, todos os edifícios que tiverem janelas vão ser verdes e todas as janelas vão ser amarelas. Porque para mim, pintar não é do tipo, num lápis de cor e está a andar. Não, tem que se pensar profundamente sobre a cor, qual é o tom certo de cor de rosa. Enfim, e então, assim, as janelas tinham que ser amarelas. Então eu pintava todas as janelas amarelas. Porque eu não consigo começar a pintar um desenho, a começar numa ponta e acabar na outra e mudar de lápis de cor 5000 vezes. Eu não consigo fazer isso, eu fico super irritada. E então eu fiz isso. Então, por exemplo, vocês conseguem ver o meu pormenor nos telhados, tipo azul, porque os telhados eram em modo de xadrez. Então eu pintei os telhados de azul. Acho que foi em roxo, lá o que foi. Eu lembro-me que eu pintei. Deve ter sido roxo. Será que eu pintei? Não, eu não pintei esses. Eu pintei estes aqui que têm forma de conchinha. Estes aqui. Aqui. Tem forma de conchinha. E então eu pintei esse em rosa e em roxo. Assim aqui é um telhado rosa e roxo. Pronto. What's wrong with me? Depois. Este aqui, ele é bastante interessante, não é? Mas tinha muita coisa para pintar e eu simplesmente desisti. Então eu só pintei o mar, ou o rio, lá o que seja, assim de azul clarinho, e pintei o arbusto. Pintei um arbusto, minha Nossa Senhora, este aqui. Pintei este arbusto e depois pintei os telhados. E foi só. And that's it. E depois desisti completamente. Eu já estava cansada de tudo. Minha nossa, vocês aqui veem bem como é que eu sou. Comecei a pintar a roda gigante, fiquei a metade da roda. Enfim, eu pintei e estive a ouvir audiobooks, basicamente. E eu lembro-me quando eu estava a ler Tender is the Night e metade de An Ember in the Ashes. Então, tecnicamente, eu pintei muito. Eu pintei um dia inteiro. Meu Deus, que vida deprimente. Eu devia estar a ver Friends e a rir-me às gargalhadas, tentar passar a deprê de Vampire Diaries, que vai acabar, e afinal estava a pintar. Mas que triste sou eu num sábado à tarde. Num sábado num dia todo. E nossa, eu desperdicei um dia das minhas férias a pintar e a ler. Eu não acredito nisto, eu estou super traída. Então, pensamentos finais sobre isto. É que eu gosto muito de audiobooks. Já sabia que, por exemplo, eu quando leio livros no Kindle, eu leio muito mais rápido. E agora com livros em formato audiobook, eu consigo, talvez não ler rápido, mas consigo passar mais tempo a ler pelo facto de só ter que usar a minha audição e não ter que estar realmente a despender os meus olhos para fazer outras coisas. Depois, eu não sou boa a fazer maratonas, lamento muito. Tenho muita inveja das pessoas que conseguem fazer maratonas, mas eu não sou pessoa para isso, lamento muito. Eu gosto de ler no metro, eu gosto de ler quando estou a dormir, Eu gosto de ler no metro, eu gosto de ler quando vou para a cama, eu gosto de ler quando, por exemplo, o meu computador está a iniciar e demora 5000 anos a iniciar, mas eu pessoalmente não gosto de estar obrigada a ler e ter realmente que me sentar e ler. É algo que eu simplesmente não consigo fazer. Eu prefiro sentar-me e ver um filme ou sentar-me e ver uma série do que estar a ler.
Depois, eu gosto de ler, eu notei isso, mas eu não gosto de ser obrigada a ler. É um segundo facto. Eu quando me comprometi a ler os 3 livros, eram livros que estavam no meu TBR, e eu nunca pensei que fosse tão difícil obrigar-me a ler livros. Eu prefiro realmente tirar um livro do pote dos livros e dizer, ei, vou ler, do que estar ali e dizer, ok, durante uma semana eu vou ler 3 livros. Eu não consigo fazer isso, e para além disso eu já não tenho. Eu não sou muito rápida a ler, eu já sabia disso, mas com o Booktubeathon eu notei que eu sou mesmo um caracol. Eu sou um caracol a ler. E então ali velocidade 1.75, não anda mais depressa do que isto. E eu não gostei muito e não sei se vou fazer qualquer outra maratona porque não estou muito inspirada para isso. Enfim, eu prefiro fazer tags, por exemplo, eu prefiro tirar um livro do pote dos livros, porque isso realmente ajuda-me imenso, não só a reduzir o meu TBR, mas também a manter as coisas bastante interessantes no que toca a clássicos, por exemplo, e no que toca à fantasia, e no que toca a outros géneros literários que eu normalmente nunca iria ler assim tão facilmente. E então aí sim eu compro o livro, assim um livro que talvez, não sei, não me interessa muito, mas então eu leio, mas não faz mal. Então, sim, eu acho que dessa forma eu consigo surpreender-me a mim mesma e consigo também dar uma experiência de leitura muito mais fiel. E então eu hoje fico por aqui. Sou a Ana Teresa, obrigada por terem visto e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!